Me pediram para falar um pouco sobre Paulo Freire. Me fala um pouco sobre Paulo Freire. A sua filosofia de vida, seus livros, seu método, sua biografia. Falar sobre Paulo Freire para mim não é difícil, é até fácil. Talvez eu não tenha palavras. Mas uma pessoa que ganha os prêmios mundiais como ele ganhou, e no mundo todo, o país primeiro mundo, e essa própria pessoa não é muito valorizada pelo seu país, para algumas pessoas também, não são todas, né, que criticam abertamente o método. Como esse nosso atual presidente da República, ele foi eleito democraticamente e ele não respeita a própria democracia que o elegeu. Paulo Freire, muitas pessoas conhecem e também leram. Eu li um livro dele, que é A Pedagogia do Oprimido. Um homem que foi exilado, um homem que fala, né? Ele falou e fez isso como referência da sua vida. Pegou isso como que a educação como forma de liberdade. Quando falamos em educação, a gente confunde um pouco, eu confundo um pouco, né? Vou colocar para mim, vou jogar no eu, para as pessoas não sentirem-se ofendidas. Que não tem educação, pensa que é de berço, de pai e mãe. Não é isso. É essa educação que se estuda, que se pesquisa, que se aprende. Ele escreve, ele consegue implementar isso, ele consegue alfabetizar 300 pessoas em 45 dias. O que eu vou falar, Shirley, sobre o Paulo Freire? Aliás, tem algo. Ele, em 1986, ele foi secretário da Educação, secretário da Erundina. E eu morava na Ermelino Matarazzo, lá na Zona Leste, e tinha um centro comunitário. E ele vai visitar a agenda, né, que era difícil conseguir a oportunidade, o agendamento com ele. E ele agendou um domingo, lembro, um domingo à tarde, 3 horas da tarde, lá no Centro Comunitário de Ermelino. Naquela época, o espaço tinha capacidade para 200 pessoas, mas naquele dia tinha mais gente. E eu era uma delas que estava junto com a minha tia, que minha tia fazia parte dos movimentos sociais na época, né? Hoje em dia ainda tem movimentos, mas não com aquela força que surgiu. Eu penso que seja com a força. Então, estávamos lá. E olha, tive que chegar antes, quase 1 hora antes, para arrumar lugar para sentar, né? E para conseguir entrar no centro comunitário, que só tinha capacidade para 200 pessoas, mas sempre tem gente que consegue colocar mais. Aí eu lembro que quando chega no momento exato, o padre, né? O padre da época fala, nossa, falou um monte de coisa. O educador, o filósofo, né? Aí nós todas as 200 pessoas levantaram. Se fosse agora, eu tinha tirado várias, né? Várias selfie, fotos com celular, mas naquela época não tinha nem máquina, eu. Então, mas ficou aqui, ó, na máquina da memória. E ele passou assim, bem perto, assim, no meio das cadeiras, simples. Então, a postura dele, o jeito dele olhar para as pessoas e até para o padre, ele não queria destaque nos títulos que ele tinha. E ele também não queria destaque, né? Só queria um respeito como pessoa, mas transmitia no olhar dele aquele contato tipo, eu não sou nada sem o povo onde eu cheguei, todo mundo pode chegar, basta se respeitar. Hoje em dia eu fico pensando, quando essa pessoa falou, fala de Paulo Freire, eu pensei comigo o quê? Eu falei, eu vou contar essa experiência que eu tive. Ele falou para nós durante 1 hora. Quando ele terminou, ele disse, alguma pergunta?
Não tinha pergunta, porque estava aquele silêncio. Todos olhando só para ele. Eu penso que da onde eu estava, quando ele passou perto de mim, eu sou mais alta do que era ele. Simples, roupa simples, na sua mão, uma agenda e uma caneta. Na mesa, um copo de água. A simplicidade. E desse período, eu aprendi muito. Porque eu trabalho numa ONG com crianças. E uma certa vez, uma criança chegou em mim e disse assim: tia Shirley, oi, minha mãe quer saber se a farda já chegou. E eu falava, depois a gente conversa. E fiquei farda. E vinha de novo o menininho e perguntava: tia, minha mãe quer saber se a farda já chegou. Eu, né? Depois eu converso. Saí, fui pro banheiro. Passou o intervalo na creche, na hora do intervalo, naquela época eu fumava. Fiquei fumando meu cigarro do lado de fora. Aí a minha tia também trabalhava nesse mesmo local. Aí eu cheguei e falei assim: ô Dinda, nossa, tem um menininho que não me deixa em paz, o quê? Fica perguntando pra mim se a mãe quer saber da farda. Eu vou saber lá o que é farda? Aí ela deu risada. Ela falou: farda? Você não sabe o que é farda? Eu falei: não. Ela falou assim: é porque você nasceu em São Paulo. Quem é nascido como eu, a nossa família está em Minas, e outras pessoas do Norte e Nordeste, conhece o uniforme, que vocês falam de uniforme, como farda. Ela falou assim: você lembra da palestra do Paulo Freire, que a gente tem que respeitar o vocabulário das pessoas que vêm de outra região? Aí eu falei, ela falou assim: então, começa a colocar na prática, é isso. Voltei para a sala, terminou o intervalo, tal, tudo. Aí o menininho: tia, minha mãe, eu falei, já sei, fala para a mãe que vai chegar amanhã. Quando a mãe chegou: oi, tia Shirley, obrigado, tal, até amanhã, tal. Aí eu falei: olha, a farda vai chegar daqui a 15 dias. Aí ela deu risada e falou assim: obrigado, viu, tia? Hoje em dia eu conto para minhas amigas do serviço, aí uma delas, que é do Rio Grande do Norte, falou para mim assim: ô Shirley, realmente, lá no Norte, no Nordeste, a gente fala farda, a gente não fala como você, uniforme, vocês aqui de São Paulo. Aí eu dei risada, tal, tudo, e é isso que eu lembro. E muitas outras coisas. Eu não sei se é isso a pergunta que ela quis me dizer, fala um pouco sobre o Paulo Freire, mas é isso, tá bom? Se ela me mandar de novo outra pergunta referente à metodologia, aí eu vou responder. Tchau, obrigada.